pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago e hoje vamos falar um pouquinho sobre a formação e o surgimento do nazifascismo, o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália, e o que significam e o que representaram no contexto de seus surgimentos entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Bom, gente, para poder entender o nazifascismo, a gente tem que entender de forma geral o conceito de totalitarismo. Vários estudiosos trataram esse conceito, mas foi tratado de forma mais famosa pela Hannah Arendt, que vai definir regime totalitário como aquele que mantém amplo controle sobre os seus cidadãos, tanto pelo medo, quanto pela vigilância, ou mesmo pela propaganda ideológica. A propaganda para os regimes totalitários é um dos elementos mais importantes. E a Hannah Arendt vai dizer que foram aí 3 regimes totalitários entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. O fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha e o stalinismo na União Soviética. Sendo que aí, pessoal, o nazismo e o stalinismo foram esses que mais conseguiram se impor como totalitários. E isso é importante, tanto pelo medo quanto pela propaganda, cada um ao seu modo. Beleza? Mas aí você deve estar se perguntando: ué, professor, mas então como surgiram esses regimes totalitários e por quê? Onde entra o conceito de nazifascismo? Isso tem a ver com ser de esquerda, de direita? Em que medida? Bom, gente, vamos esclarecer isso então, que é importante, porque volta e meia isso gera confusão, né? Principalmente aí por causa do atual contexto político que a gente vive, né? A deturpação desses conceitos é muito comum. Bom, galera, para poder entender então, vamos voltar lá na crise de 29. A quebra da Bolsa de Valores de Nova York mudou drasticamente a forma como a economia global se organizava. A recessão atingiu os Estados Unidos, a Europa, a América Latina. Aqui no Brasil, por exemplo, sacas e sacas de café foram queimadas em busca desesperada de manter os preços, mas nada adiantou. Foi o fim do ciclo do café no Brasil. O desemprego cresceu em proporções altíssimas no mundo ocidental. Para você ter uma ideia, 27% nos Estados Unidos é muita coisa, 23% de desemprego na Grã-Bretanha, e na Alemanha 44%. Isso diz muita coisa, né? A insatisfação, o desespero das pessoas era muito grande. Então, gente, nesse momento, principalmente na Europa, 2 soluções se colocavam aí para essa crise econômica. Uma solução que era mais à esquerda, a socialista, a marxista, e a outra mais à direita, a fascista. Muitas vezes ali era difícil discernir qual era o melhor caminho, e a manipulação dos políticos e das classes dominantes foi crucial para a ascensão do nazifascismo do poder. Na Itália, Mussolini sobe ao poder em 22. O Stalin subiu ao poder em 27. Na Alemanha, o Partido Nazista sobe ao poder em 33. No caso do fascismo e do nazismo na Itália e na Alemanha, o medo do socialismo era bastante pregado nas propagandas. O socialismo era visto como um bicho-papão, né? O marxismo também, né? Hitler, Mussolini usaram bastante isso, né? Se o marxismo subir ao poder, se o socialismo subir ao poder, vão perder mais. A culpa da crise acabou sendo jogada, então, não na burguesia como as esquerdas fazem, mas sim onde? Nos imigrantes, nos negros, nos judeus, etc. O fascismo e o nazismo, gente, aí que eles vão se colocar como movimentos de direita, porque eles vão defender a burguesia nacional de seus respectivos países. O nazismo e o fascismo, eles vão criticar em vários momentos o capitalismo financeiro internacional, mas não se deve confundir isso com a mesma crítica que as esquerdas faziam, porque o nazifascismo ele vai defender a burguesia nacional, tanto a burguesia alemã como a burguesia italiana, né? Eles não vão querer reformas profundas no sistema econômico como as esquerdas socialistas e marxistas vão propor. Então, o fascismo e o nazismo, essa é uma das principais características que os tornam movimentos de direita, a defesa de suas burguesias, né? O stalinismo não.
O stalinismo, ele, por ter a sua origem na Revolução Russa, por ter a sua origem em movimentos de esquerda, ele vai se desenhar de outra maneira. Vai ser uma ditadura, um regime totalitário que vai procurar defender o controle do Estado sobre os meios de produção, pela manipulação e controle da mão de obra em todo o território, em larga escala, para realizar as obras estatais. Né? E uma das grandes diferenças aí se coloca, que faz com que muitos historiadores estudiosos, gente, vão preferir falar do governo soviético do Stalin como stalinista ou socialismo real, para fazer uma diferenciação daquele socialismo e comunismo defendido pelos revolucionários, um socialismo utópico, que, de acordo com esse socialismo utópico, deveria ser criado um governo igualitário entre os trabalhadores, uma ditadura do proletariado. E se a gente for analisar friamente o governo do Stalin, ele não se coloca como uma ditadura do proletariado. É um regime totalitário que busca controlar a mão de obra. Então tem uma diferença importante. Isso gera debate, inclusive, se o stalinismo também seria um regime de direita, visa o controle hierárquico, o controle sobre a população que ele busca impor. Mas muitas vezes ele não é caracterizado dessa forma. Isso realmente dá muito pano para manga. Beleza? Bom, em se tratando do nazifascismo, que eu vou procurar dar ênfase aqui, mas para frente eu vou falar aí do stalinismo também. Vemos então que o nazifascismo, esse se coloca como um movimento de direita, porque diante da crise de 29, diante da recessão econômica, ele fez e propôs uma saída que buscou resguardar os privilégios da burguesia nacional. Isso aí, a gente não tem a menor dúvida com relação a isso. O stalinismo, o comunismo, o socialismo real, ele não vai propor a defesa de suas burguesias. Porque, inclusive, é difícil você dizer e usar este conceito da mesma maneira na União Soviética. O nazifascismo, ele faz então uma solução à direita, criticando o marxismo, criticando os socialistas. Outras características, então, a gente vai poder numerar aí do nazifascismo, que nos vão poder colocar esse movimento como sendo de direita. De forma geral, o nazifascismo ele vai ter as seguintes características, pessoal. Vamos aí fazer um apanhado dessas características. Primeiro, o uso da propaganda e do medo. Você gera um clima de obediência, e mesmo aqueles que não entram na ideologia nazifascista por medo, eles já estão imersos ali pela propaganda ideológica, vão reproduzir essa ideologia o tempo todo. Outra característica, autoridade em torno de uma figura, por exemplo, Führer, que é o Hitler, ou Dulce, Mussolini. Essa característica também a gente vai ver no totalitarismo do Stalin. Outra característica do nazifascismo, sociedade hierarquizada. Isso é uma das características mais importantes, a defesa aí da autoridade e da hierarquia, onde você prega que a sociedade ela deve ser organizada de cima para baixo, onde quem está em cima manda e quem está embaixo tem juízo e obedece. O corporativismo, gente, que é estruturar bem os agrupamentos profissionais do país nessa estrutura rígida da sociedade, onde está tudo devidamente sob controle. O nacionalismo, que é um grande apelo aos símbolos nacionais, o hino, a bandeira, isso a gente vê tanto no nazismo alemão quanto no fascismo italiano. E, gente, essa é uma das grandes diferenças aí dos regimes de esquerda, porque os regimes socialistas, por exemplo, a ideologia socialista de forma geral, ela prega um internacionalismo. A luta dos trabalhadores para o socialismo é internacional, ela ultrapassa as fronteiras. Já para o nazifascismo não, é a exaltação da nação. Outra característica que a gente vai ver no nazismo e no fascismo, mas principalmente no nazismo alemão, que é o racismo e a ideia de supremacia racial. Você vê aí um desprezo pela figura do estrangeiro, pelo negro, pelos homossexuais e pelos judeus.
o tal do antissemitismo, né, que é a aversão aos judeus. De forma geral, pessoal, o antissemitismo ele estava presente em toda a Europa já há muito tempo. Era estrutural esse antissemitismo, mas é na Alemanha nazista que ele vai adquirir proporções antes nunca vistas, com a criação, por exemplo, dos campos de concentração e que acabou desencadeando no Holocausto, certo? Bom, você também vai ver aí como grande característica do nazifascismo o militarismo, que faz parte dessa questão da autoridade, da hierarquia, está imersamente aí relacionado. O militarismo, o desejo da expansão do território. Na Alemanha isso vai se desdobrar ainda de forma mais intensa, né? A ideia de que da raça ariana ela tem amplo direito ao seu território. E o Hitler se julga no direito de anexar a Tchecoslováquia, de anexar a Polônia, lugares onde havia população alemã. Esse território então seria direito deles ocupar. Beleza? Bom, gente, sem dúvida esse surgimento do nazifascismo e também do totalitarismo soviético contribuiu imensamente para a Segunda Guerra Mundial. Mas principalmente aí o nazismo, porque o Hitler se elegeu e depois ele se bancou muito na ideia de ir contra o Tratado de Versalhes, que no final da Primeira Guerra Mundial impôs duras sanções para a Alemanha. A Alemanha foi considerada culpada pelo conflito, teve que pagar multas bilionárias, foi impedida de construir um exército, de ter armas. O Hitler se colocou contra isso e trouxe o povo alemão nessa ideia de que o Tratado de Versalhes era injusto. Esse sentimento foi muito bem canalizado pelo partido nazista. Bom, gente, a Hannah Arendt mesmo vai dizer que entre os regimes totalitários, o nazismo alemão foi aquele que atingiu maior força e conseguiu manipular pela propaganda e pelo medo de maneira mais intensa. Mas durou pouco, né? O nazismo foi até 1945, com o provável suicídio do Hitler no final da guerra. O fascismo italiano também foi até o final da Segunda Guerra Mundial. Mas o stalinismo, entre os totalitarismos, ele foi o que durou mais tempo. Foi até 1953, né? Embora a União Soviética mesmo foi até 91. Bom, pessoal, beleza? É importante que a gente vê como que surgiram esses regimes. Entenda esse conceito de totalitarismo. Vê que esse conceito de esquerda e direita, totalitarismo, são conceitos que muitas vezes se permeiam, mas não se aplicam sempre. E a gente querer colocar em gavetinhas essas coisas é muito complicado. Os regimes nazifascistas foram uma solução à direita, claríssima. Muitas vezes querer aplicar esse conceito, eu queria dizer que o nazifascismo não foi uma solução à direita, como muitos querem dizer por aí, é uma viagem na maionese tremenda, porque foram sim uma solução à direita para a crise. Já aplicar esse rótulo esquerda-direita para o stalinismo, ele ainda carrega muitos problemas, mesmo entre as esquerdas contemporâneas. Há aqueles que até hoje gostam do Stalin, muitos, pelo contrário, veem o stalinismo como exemplo do que as esquerdas deveriam passar longe de fazer. Isso ainda gera muito debate e muita divisão. Bom, gente, isso é importante, né? Porque até no mundo contemporâneo de hoje, a gente tem que tomar muito cuidado com rótulos políticos que acabam simplificando situações bastante complexas e não são simples de ser usados, pois esses fenômenos, né, do século XXI, que muitas vezes recebem essa alcunha, né, esses movimentos têm características próprias, desdobramentos particulares, apesar de muitas vezes se assemelharem com o fascismo e merecerem essa nomenclatura, mas tem características próprias. Beleza, galera? Bom, qualquer dúvida, deixa o seu comentário, deixa a sua pergunta, que a gente vai aí debatendo esse assunto. Inclusive nos próximos vídeos a gente vai falar bastante mais sobre isso. Tudo bem? Beleza, um abraço e até a próxima.